Alderi Ribeiro, o que gerou bastante polêmica nesses últimos dias é a questão do IPTU, sobre a audiência pública que o Dr. Miguel propôs e não passou, não foi aprovado a audiência pública. Porém, a Prefeitura hoje vai estar prestando esclarecimento na Câmara. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Beto Pequito. Beto, quem pode participar e o que vai ser falado nesta reunião de hoje? Inicialmente, é importante esclarecer que a Prefeitura não está escondendo nenhum tipo de informação em relação à reforma do Código. Estaremos hoje lá na Câmara Municipal, com o objetivo de prestar todos os esclarecimentos, e informações que a população tiver interesse e a quem comparecer, com essa finalidade. No segundo momento, dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo que o espírito deve ser da tranquilidade. Apesar de toda essa polêmica que foi criada em relação a esses projetos, e a gente até entende que esse é um papel que a oposição sempre desempenha, em qualquer situação o objetivo é sempre polemizar, faz parte do processo, a população tem que compreender isso, mas ter a certeza de que, da parte do município, nós entendemos que esses projetos são do interesse da população. Nós temos, basicamente, dois objetivos principais para reformar o Código Tributário. O primeiro é corrigir uma série de distorções, de erros que nós temos hoje no sistema de cobrança de imposto e faz com que a cobrança seja muito injusta em algumas situações. Há alguns anos que muitos contribuintes vêm pagando além do que deveriam pagar e outros contribuintes estão pagando abaixo do que deveria fazê-lo. Isso aconteceu em razão de um descontrole na base cadastral dos valores venais, os valores de avaliação que aconteceram nos últimos anos, que estão provocando essas injustiças. Além deste problema, e nós temos inúmeros exemplos que comprovam a situação, em que pessoas estão efetivamente pagando a mais, e, portanto, com a aprovação do Código, passarão a pagar menos. Isso é uma constatação, nós conseguimos provar esse tipo de situação. Além disso, nós temos também um outro problema, que além da injustiça na cobrança, temos também um problema de legalidade na cobrança. Em 2016, nós tivemos um aumento de 30% nas taxas de coleta de lixo de limpeza pública, sem aprovação na Câmara de Vereadores. IPTU só pode ser alterado com aprovação do Poder Legislativo. O prefeito não pode, por decreto, promover qualquer alteração no Código Tributário. Isso é uma regra que deveria ser obedecida e não foi. E a população não tomou conhecimento, não teve a oportunidade de saber deste erro enorme que foi promovido. E agora nós temos a obrigação, a responsabilidade, no caso do prefeito, e a responsabilidade do secretário, de regularizar essa situação. Em relação, por exemplo, à taxa de limpeza pública, não haverá mais a cobrança, porque não pode ser cobrado, o Ministério Público já vem recomendando isso há mais de 2 anos. E em relação às avaliações, de modo geral, nós estamos refazendo todo o processo para corrigir essas distorções. Nós temos também um problema de lançamentos de impostos sobre terrenos vazios, que não obedeceu os requisitos legais da legislação, cobrou-se imposto além do que deveria cobrar. Nós estamos, então, hoje criando as condições para que esse problema seja resolvido e, caso a lei seja aprovada, o município, a partir do ano que vem, poderá restituir esses valores pagos a maior na forma de compensação, ou seja, as pessoas que pagaram a mais terão a oportunidade de, dentro de uma organização, de uma seriedade, receber esses valores que indevidamente foram pagos. Há o interesse do município em regularizar todas essas distorções, mas no final de todo o processo nós teremos condições de demonstrar que o maior beneficiado será grande parte, mais de 50% dos contribuintes de Campo Mourão. Agora, secretário, é importante salientar, porque, como a gente comentou, houve uma grande movimentação da oposição, de pessoas que às vezes não obtêm a informação. A Prefeitura, então, não se negou a fazer esta audiência pública. Veja, nós encaminhamos o projeto no mês de novembro
para a Câmara e ficamos aqui à disposição, concedemos algumas entrevistas, recebemos os vereadores que vieram ao município, convocamos, chamamos os vereadores em mais uma oportunidade para explicar o projeto, né? Porque nós entendemos que quem tem que receber uma orientação e ter o conhecimento do projeto são os vereadores, que cabe a eles. Eles foram eleitos para discutir o processo, entender os projetos de lei e votarem com a sua consciência, mas conhecendo efetivamente o projeto, o que é que se pretende, e não simplesmente por interesses políticos nessas situações, né, votarem por polêmicas que são criadas apenas com o objetivo de, digamos assim, desestabilizar o processo administrativo na prefeitura. O ideal é que a população que tenha dúvida compareça, então, hoje para esclarecer as dúvidas e também distorcer os fatos e expor a opinião referente ao aumento do IPTU. Eu vou dar só um exemplo para você, bem simples. Nós estamos criando, nessa reforma tributária, uma condição de que os apartamentos de padrão mais baixo, mais baratos, sejam regularizados no nosso cadastro. Hoje, eles estão pagando além do que deveriam pagar, porque não existe uma condição legal para regularizar o processo. Então, eu garanto que todos os proprietários de apartamentos B, C e D passarão a pagar no ano que vem menos do que pagam hoje. Essa é uma certeza absoluta que nós temos em relação a isso. E outras situações, nós temos, por exemplo, um potencial de mais ou menos 5 mil contribuintes que hoje pagam algumas taxas. São contribuintes que têm casas pequenas, 50 metros, que simplesmente não receberão mais nenhum carnê, nenhuma cobrança. Nós estamos pedindo autorização para a isenção da taxa de coleta de lixo, que é a única taxa que restaria, e a taxa de emissão restaria nesse tipo de cobrança. Então nós estamos beneficiando também a um grande número de pessoas e também solicitando que aquelas pessoas que ainda não requereram esse benefício da isenção de casas de 50 metros, que venham ao município e o façam para que no ano passado possam usufruir disso. Secretário, quem quiser participar dessa audiência da Prefeitura, horário e local também? Vai ser realizado na Câmara dos Vereadores a partir das 6h30 da tarde de hoje.